Tradução de Srila Prabhupada, a Suprema Personalidade de Deus disse: volto a te expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo a qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. O significado de Srila Prabhupada. Do 7º capítulo até o final do 12º capítulo, Sri Krishna revela com pormenores a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Agora, o próprio Senhor continua a iluminar Arjuna. Se alguém compreende este capítulo através do processo de especulação filosófica, ele chegará à compreensão do serviço devocional. No 13º capítulo foi explicado com clareza que, desenvolvendo conhecimento com humildade, a pessoa tem muita possibilidade de livrar-se do enredamento material. Também se explicou que é devido à associação com os modos da natureza que a entidade viva está enredada neste mundo material. Agora, neste capítulo, a personalidade suprema explica o que são esses modos da natureza, como agem, como atam, como liberam. O Senhor Supremo afirma que o conhecimento explicado neste capítulo é superior ao conhecimento até agora transmitido nos outros capítulos. Compreendendo este conhecimento, vários grandes sábios alcançaram a perfeição e foram transferidos para o mundo espiritual. O Senhor dá aqui uma melhor explicação do mesmo conhecimento. Este conhecimento é muitíssimo superior a todos os outros processos de conhecimento explicados até agora. E por compreendermos, muitas pessoas alcançaram a perfeição. Logo espera-se que quem compreender este 14º capítulo alcançará a perfeição. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharini Nirvishe Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Sri Bhagavan Uvacha, o Senhor disse: Paranguya de novo Pravakshami, explicarei Jnananam Jnanamuttamam, o conhecimento último entre os conhecimentos, conhecendo o qual Muni Sarve, todos os sábios Param Siddhim, a perfeição suprema, e daqui, deste mundo que alcançaram. Num sentido, os três modos materiais são o ponto de contato entre a física e a metafísica. No sentido que essas qualidades, a existência no mundo, na consciência de pessoas, a existência de bondade, de serenidade, de generosidade e tal. A existência dessas virtudes é inegável. E ao mesmo tempo, uma qualidade em si é um fato metafísico. Eu vou explicar isso. Senão, não vou comer amanhã. O filósofo, bom, podemos dizer em inglês, realmente escocês, David Hume, que vivia o que se chama na história europeia, a história da a era da iluminação, iluminismo, que era agnóstico, jnana, grego, agnóstico, agyani, no sentido de, agnóstico. Ele fez uma distinção na filosofia ocidental, cadê o Ramcharita? Tem fiscal aí atrás, tem que ter cuidado. Não, mas não é a especialidade dele.
Agora, ele fez uma distinção que causou um tipo de revolução na filosofia europeia, no sentido de, como Kant, como o filósofo Kant disse, de despertar a todo mundo ao problema filosófico que eles não tinham visto antes. Basicamente, o ponto relevante para nós aqui, agora, o ponto relevante do filósofo Hume é que, precisamente, que certas qualidades que todo mundo está supondo que são objetivas, reais, que existem no mundo, como, por exemplo, justiça e injustiça, são qualidades metafísicas. Eu vou dar um exemplo. Imagine que uma pessoa comete um ato injusto, como, por exemplo, uma pessoa sem necessidade, sem estar numa condição urgente, simplesmente rouba outra pessoa. Não para salvar a vida de suas criancinhas, ou nada disso, é simplesmente um roubo, por cobiça. Então, a ideia aqui é que se nós podemos descrever o ato de roubo, por exemplo, podemos dar uma descrição fisiológica do comportamento da pessoa que andava na rua, que entrou pela janela, e você pode descrever fisiologicamente ou fisicamente. A ideia é que uma descrição material, física, do ato de roubo nunca pode incluir um outro elemento, um outro, como se diz, componente, que você chama justiça. A descrição física do roubo, a descrição mais detalhada possível, não mencionará, não incluirá, não descobrirá a justiça. A justiça, ou a injustiça neste caso. Ou a justiça, por exemplo, a pessoa, vamos dizer que a polícia prende ele e ele vai para a cadeia. Então, para o povo, para o público, houve justiça. Então, outra vez, podemos descrever o mesmo ato de pegar o ladrão, de processar, de condenar e tal, tudo. E a descrição desse ato também não inclui um elemento perceptível, que é a justiça. E a mesma coisa, por exemplo, por bondade, beleza. As virtudes, as qualidades, os valores não são entidades físicas, são metafísicas. E poucas pessoas estão preparadas realmente, na hora H, poucas pessoas estão preparadas a dizer que não existe uma coisa objetiva que é justiça ou injustiça, ou bondade ou maldade. Porque a explicação pseudocientífica, e quero enfatizar pseudocientífica, a explicação pseudocientífica de que nós somos geneticamente programados a favorecer ou valorizar certos comportamentos, porque esses comportamentos dão uma vantagem na evolução, na sobrevivência. Como, por exemplo, seres humanos que tinham tendências a imaginar que existe tal coisa como justiça ou injustiça, que sobreviviam com mais eficiência que seres humanos que não tinham esse programa na cabeça. Então, por isso, quando você fala, por exemplo, se você vê uma pessoa matando uma criança inocente, e você sente que isso é horrível, isso é maldade, você realmente não existe tal coisa objetiva como maldade ou injustiça. Você simplesmente foi geneticamente programado
a sentir uma certa sensação emocional ao qual você deu o nome injustiça ou maldade. E a maldade ou injustiça é simplesmente existe unicamente dentro de você devido ao fato que você foi programado assim, geneticamente. Agora, o problema com essa explicação é que ela não explica nada. Porque se nós vemos, por exemplo, uma pessoa agredindo, matando, machucando uma pessoa inocente, uma criança, nossa intuição mais profunda nos diz que isso é maldade. E a ideia de que tem vários pontos. Eu queria botar vários pontos na mesa. Não porque com minha idade atual perdi a coerência. Isso não é a única explicação. É também porque eu queria... Tem vários pontos filosóficos e queria botar na mesa e aí mostrar os nexos. Bom, a bondade e a maldade, já falamos disso. Bom, como qualidades, outro ponto que eu queria falar eu realmente esqueci. Sim. Ainda tenho esperança. Isso também envolve outro ponto filosófico importante. Podemos falar um pouco, né? Não vou até muito tarde, mas... Isso é um ponto importante de teologia. A palavra grega telos significa finalidade, fim, propósito. E a teologia diz que além dos propósitos que você cria para si mesmo, por exemplo, se você decide que amanhã eu vou para a cidade, aí você criou para você mesmo um propósito. A teologia iria além disso e diria que além dos propósitos que você cria ou aceita subjetivamente na sua vida, existem propósitos objetivos fora de você, fora de todo ser subjetivo, propósitos embutidos no universo. Como, por exemplo, a vontade de Deus. E num ataque contra a metafísica, um ataque contra isso dos materialistas e ateístas e agnósticos e outras pessoas azaradas, houve a tentativa de reduzir a metafísica à física. Já dei um exemplo, que quando você fala com termos aparentemente metafísicos, como justiça, beleza e tal, você realmente está exprimindo fatos físicos, como uma programação genética. E na tentativa de reduzir a metafísica à física, a pergunta por que foi reduzido à pergunta como. Eu vou explicar isso. Por exemplo, se eu pergunto para você, por que você veio a este programa, e você diz, eu vim de carro. Você não entendeu a pergunta. Se eu pergunto, como é que você veio, ou como você veio, por qual meio, você diz, eu queria ouvir. Então, a pergunta por quê, no sentido de indagar sobre propósitos, é uma pergunta que pede informação metafísica sobre propósitos.
E a pergunta como, neste sentido da palavra, obviamente a palavra como pode ser usada em muitos sentidos em português, mas estou olhando assim, esse sentido específico. Para dar um exemplo, para dar outro exemplo, para aclarar essa diferença, imagine dois peritos em, digamos, arte clássica. Clássica. Vamos dizer, para nós no Ocidente, arte clássica significa arte europeia. Agora, imagine dois peritos. Uma pessoa é perito na história da arte. A outra pessoa é perita em a ciência química de pintura. Agora, pergunta muito simples. Quem, entre os dois peritos, um perito na história da arte, que sabe muito sobre o contexto histórico do quadro, a intenção do artista, os valores embutidos, tanto os valores de estilo, de conteúdo, de tal. E outro perito simplesmente sabe tudo sobre a parte química da pintura. Qual realmente, entre os dois peritos, qual tem conhecimento superior dessa obra de arte? Agora, dando outro exemplo, a pergunta por que o céu é azul, né? Então, a explicação atmosférica, da ciência atmosférica, é tão secundária quanto a explicação da obra de arte dada pelo perito em pintura. É por isso que a pergunta por que o céu é azul não pode ser respondida dando informação sobre a ciência atmosférica. Se eu pergunto como é que o céu é azul, no sentido, qual é o processo pelo qual o céu se apresenta a nós como algo azul, aí você pode falar de ciência atmosférica. Mas se eu pergunto por que o céu é azul, no sentido, teria que ser porque o artista supremo pintou o céu assim, com essa cor. Obviamente, quando um artista está pintando um quadro e pinta um céu azul, obviamente existe toda uma ciência de pintura, mas isso não é porque o céu no quadro é azul. Isso é como. Então, essas duas perguntas mostram, vocês estão acompanhando, né? Essas duas perguntas mostram a diferença entre a física e a metafísica. E quase todo mundo, fora as pessoas mais doentes, eu diria. Quase todo mundo sabe que uma pessoa agredir seriamente, matar uma criança é maldade. E quando digo que é maldade, não estou referindo a uma programação genética. Estou referindo à maldade. Ou quando uma pessoa, por exemplo, testemunha um ato de grande bondade e o testemunho chora vendo esse amor, essa bondade, ele não está chorando por programação genética. E se quando uma pessoa diz te amo e uma pessoa que você ama e você sente assim o que se sente em tais circunstâncias, dizer que isso é simplesmente programação genética, isso não é o que quase todo mundo acredita, na última instância. Porque se fosse assim, se fosse apenas programação genética, se, por exemplo, se você pudesse tomar poder num estado, numa sociedade,
e matar todo mundo que você queria, segundo essa pseudociência, você não seria culpável de nenhum pecado. Seria, cientificamente falando, errado dizer que você fez um ato de maldade. E quantas pessoas realmente, na hora H, acreditam que isso não é maldade, matar pessoas inocentes? Simplesmente estamos programados a pensar assim. Então, uma assim chamada ciência, que nem pode ser comprovada, pelo menos essa teoria, e que contradiz, na forma mais violenta, os instintos e intuições mais profundos e mais valiosos que temos dentro do nosso ser. E é por isso o mundo não aceita isso. O mundo não... Inclusive Hitler, com um fato que todo mundo sabe, Hitler gostou muito de Darwin. E Hitler justificava seu massacre de milhões de pessoas, dizendo que ele estava executando ou estava fazendo algo completamente natural. Sobrevivência dos mais fortes, né? E que dentro da natureza podemos ver que os mais fortes eliminam os mais fracos. Então ele achava que estava agindo de forma científica, natural. E se os cientistas ateístas têm razão, Hitler tinha razão. Assim, as consequências reais dessa filosofia são inaceitáveis pela grande maioria de seres humanos sãos. Voltando ao ponto original, tem muito para falar, né? Voltando ao ponto original dos três modos da natureza material, por os três modos, as três qualidades, eu vou usar a palavra, uma tradução mais literal, as três qualidades têm dois aspectos interessantes, e devido a esses dois aspectos, são um ponto de contato entre a física e a metafísica. Por um lado, as qualidades são qualidades, e qualidades não são físicas ou metafísicas. Por exemplo, motivação. Uma típica distinção de guna, de qualidade no Bhagavad Gita seria motivação, agir para desfrutar do fruto da atividade, a paixão. Agir porque é meu dever e porque isso é a coisa certa, né, que deve ser feita. É bondade. Agora, podemos descrever, por exemplo, os diferentes estados fisiológicos ou neurológicos que correspondem a diferentes qualidades de motivação, mas nesse caso estamos falando de neurologia física e não das qualidades em si. E por isso são qualidades metafísicas. Por outro lado, são qualidades que todo mundo observa, todo mundo sente. Por exemplo, uma pessoa apaixonada não é simplesmente que se comporta de certa maneira, você sente a paixão. É uma qualidade que você realmente sente. E é uma qualidade moral. Uma pessoa, por exemplo, orgulhosa, tem diferentes tentativas de descrever isso em linguagem popular como vibração, né? Mas na realidade é uma qualidade. Você conhece uma pessoa, aí você fala para um amigo, eu acho ela meio ruim, não sei, mas não tem uma boa sensação, não tem um bom sentimento com essa pessoa. E você está falando da qualidade. Então assim mesmo, essas qualidades são palpáveis, são perceptíveis, são observáveis, todo mundo as entende e ao mesmo tempo são metafísicas. E por isso são um tipo de ponto de contato em que até pessoas ordinárias que não compreendem Krishna
podem compreender que Bhagavad Gita é científico. Bhagavad Gita dá um conhecimento verificável. E no modo da bondade, como Krishna explica que o conhecimento se manifesta. Com conhecimento material, por exemplo, não existe nenhum requerimento qualitativo. Por exemplo, se você é um cientista, pesquisando, digamos, algo no campo de física quântica, para dar um exemplo. Se você bebe, não bebe, se você trata mal as outras pessoas ou trata bem, se você é generoso, você é... esqueci a palavra. Miser. Contrário de generoso. Não, Avaro. Avaro, sim. Estou enferrujado aqui. Sim, se você é generoso ou avaro, eu acho que seria difícil mostrar que cientificamente as pessoas de mais bondade têm mais capacidade de simplesmente trabalhar com números e, entende? E física. Inclusive, temos muitos exemplos históricos de pessoas quase antissociais que eram bons cientistas. Então, materialmente falando, a qualidade da sua consciência, nesse sentido, não é necessariamente um fator importante na sua capacidade de compreender uma ciência dada. Mas Krishna explica em Bhagavad Gita que tem certos conhecimentos que você só pode entender, por exemplo, bondade. Para dar um exemplo, no capítulo 18 de Bhagavad Gita, os versos 20 a 22, Krishna fala de jnana, conhecimento nas três qualidades. E, por exemplo, Krishna diz que em paixão, uma pessoa está vendo a variedade, diferentes raças, mulher, homem, diferentes espécies de vida, nacionalidades, culturas e tal, e as diferenças são fundamentais. Para a pessoa em paixão, por exemplo, pessoas de diferentes nações, diferentes grupos étnicos, diferentes raças, são simplesmente diferentes. Homens e mulheres são simplesmente diferentes, de diferentes planetas. Né? Vênus e Marte, como esse livro. E as diferenças são fundamentais. É assim mesmo, são diferentes. Mas Krishna diz que a pessoa em bondade observa as diferenças, não é cego. A pessoa em bondade está vendo as diferenças, mas também está vendo atrás das diferenças a unidade de todo ser vivo. Então, como, por exemplo, se eu sinto e vejo que todos os seres humanos são irmãos, ou que todos os seres vivos são irmãos, entende? Ou todo o universo é... Como você pode provar isso cientificamente entre vírgulas? Como se diz? Vírgula. Quotes. Aspas. Aspas. É bom, menos sílabas. Entre aspas, a ciência, como você pode... Mas a pessoa em bondade, por exemplo, quando uma pessoa de bondade argumenta contra um racista pode dizer, não, que somos diferentes. Ou para dar um exemplo de uma teoria metafísica, falemos da democracia. Uma coisa cômica e trágica ao mesmo tempo é que hoje em dia o modelo padrão para uma sociedade, entre aspas, civilizada, é a democracia secular, né? Democracia secular. Agora, o que eu acho interessante é que a democracia está baseada nitidamente, completamente baseada num conceito religioso. A igualdade dos seres humanos. Toda a ciência, todo o departamento da ciência, toda a ciência comprova
inegavelmente a desigualdade dos seres humanos. Então temos um sistema político baseado num conceito contraditório. Não, contradicted. Contradiz? Não. Tudo bem. Participio passado. Contrário. Tá bom, contrário. Que a democracia está baseada num conceito contrário a toda a ciência, completamente anticientífica. Se eu penso a você, através de qualquer processo científico, eu quero prova prática de que sejamos iguais. Então, a democracia é um sistema político metafísico e quase religioso. É um sistema político metafísico. Só um exemplo. Mas, hoje em dia, se você não pode ver o que toda a ciência contradiz, se você não pode ver que uma pessoa estúpida, uma pessoa genial, pessoa incompetente, a pessoa mais competente, que são iguais, e cada pessoa tem um voto. Se você não pode ver essa igualdade invisível, completamente além de qualquer ciência, se você não pode ver, se você não entende essa igualdade, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa imoral, né? Então a sociedade moderna exige que você aceite e acredite em algo contra toda a ciência, um conceito completamente metafísico e, para ser honesto, religioso. E faz nisso em nome da democracia secular. Mas contradições filosóficas não são nenhum problema para as pessoas hoje em dia que não têm nenhum interesse em filosofia. Qualquer pergunta sobre isso? Sim, senhora. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os modos da natureza, porque fala no Bhagavad Gita, e Srila Prabhupada também recomendava que todos estabelecêssemos em Varnashma Dharma, que todos os devotos da ISKCON estabelecessem em Varnashma Dharma de acordo com os modos da natureza, né? A natureza que a pessoa tem. Kshatriya é o modo da paixão, Vaishya seria o modo da paixão, da ignorância e assim por diante. Mas também Srila Prabhupada pedia sempre que nós nos estabelecêssemos no modo da bondade. E assim, o pouco conhecimento que eu tenho da história da ISKCON, houve muitas confusões, dificuldades. Mais do que você imagina. Eu gostaria de entender mais sobre esse assunto. É boa pergunta, né? Prabhupada pedia que todo mundo ficasse em bondade, mas Prabhupada sabia que todo mundo não iria ficar em bondade. Um ponto. Nem esperava isso. O segundo ponto. Temos já ashrams. Não obstante que hoje em dia, entre alguns devotos, existem 5, 6, 7 ashrams, dependendo de como você se sente. Mas entre devotos que levam mais a sério a moralidade no serviço a Krishna, existem 4. E então, os ashrams mais ou menos temos entre devotos sérios. São os varnas, realmente, que são problemáticos. E é interessante que em Bhagavad Gita, Krishna fala especificamente e diretamente dos varnas. Ele diz
Chaturvarnya Mayasrishtam, criei o sistema de 4 varnas. A palavra sannyasi aparece em Bhagavad Gita, a palavra brahmachari, a palavra... todas as palavras. Os grihasti vanaprastha zeraram assim Bhagavad Gita, mas pelo menos com as referências a brahmachari e sannyasi sabemos que o Bhagavad Gita reconhece o sistema de ashrams e podemos inferir os outros 2 ashrams. Mas sobre varnas, a dificuldade de estabelecer o sistema de varnas hoje em dia, essa dificuldade foi explicada talvez mais claramente por nosso amigo Karl Marx. Tony Marx, demônio. Porque Marx explicou que um sistema político e social terá a tendência a ser determinado por o sistema econômico, no sentido dos meios de produção, em termos de Marx. Vocês entendem essas coisas, né? Como sociedade, não sei como dizer em português, hunting, gathering, de caçar. Você não sabe disso? A revolução agrária. Sim. Vocês já falam dessas coisas. Então, vivemos numa sociedade, quer dizer, uma sociedade agrária, uma sociedade industrial, uma sociedade até mais simples de caçadores, tem certos sistemas políticos e sociais. E o sistema de 4 varnas, a ideia de dividir todo mundo em só 4 caixas, é um sistema que depende completamente de uma economia agrícola. Uma sociedade muito simples, inclusive, até a Revolução Industrial, a Europa tinha um sistema de varnas, muito parecido à Índia. Então, o sistema de varnas foi destruído pela Revolução Industrial. E numa sociedade industrial, pós-industrial, tão materialmente muito complicada, é difícil dividir a sociedade em 4 varnas. Isso é o problema. E, portanto, que Prabhupada, no ano 74, quando ele falava sobre Varnashrama, eu caminhava com ele, falava com ele e outros devotos, que ao mesmo tempo que ele queria varnas, ele queria também fazendas, né, de produzir alimento. Então, assim, a ideia de estabelecer 4 varnas numa sociedade industrial e pós-industrial é um desafio muito sério. Outra pergunta? Sim. Gostaria de saber, então, como que devoto, a partir dessas coisas, essas confusões todas, né, da Revolução Industrial que o senhor falou, né, o Varnashram foi bagunçado assim, né, tá um pouco complicado da gente seguir. Então, como que a pessoa o devoto deve se posicionar? Né, como devoto, o senhor falou até que existem mais de 4 ashrams, né, dependendo do comportamento da pessoa, da cabeça da pessoa. Mas é que eu vejo, pelo menos, que é muito difícil a gente, às vezes, seguir um desses ashrams, né? A gente, sei lá, ser assim um grihasta, a pessoa decidir ser um sannyasi. Resumindo, está muito complicado hoje em dia seguir assim ao modo da bondade, seguir os Vedas. Então, quer dizer, eu acho que, por exemplo, mas uma pessoa que casa e é um grihasta fiel ao seu esposo ou esposa, isso é um bom começo, né? Uma pessoa que diz que... Porque a promiscuidade é pior que paixão. Em bondade a pessoa segue os princípios morais
por virtude. Em paixão a pessoa segue os princípios morais, porém com desfrute, com orgulho, e na ignorância a pessoa não segue. Então a pessoa que não consegue seguir os princípios morais claro que deve se esforçar e tentar chegar ao ponto de vida civilizada. Tem mais um ponto, se eu tenho um pouco mais tempo. Eu sei que o custo de eletricidade hoje em dia eu queria falar um ponto sobre Krishna. Uma vez que... Krishna. Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Que falamos muito sobre as 6 opulências de Krishna. Isso está relacionado com as qualidades materiais também, é outro aspecto. Mas como eu nos últimos anos estou dizendo que existe uma 7ª opulência que eu acho igualmente importante. E essa 7ª opulência é que Krishna é um ser moral perfeito. Porque mesmo um ser todo-poderoso, onisciente, incrivelmente bonito, se não fosse moralmente perfeito, seria difícil entregar-se completamente a ele, né? Um ser assim. E Krishna, um ponto interessante que em Bhagavad Gita, segundo Krishna, em Bhagavad Gita, você pode se elevar neste mundo, planetas, situações superiores. Você pode ter sabedoria e você pode ter felicidade neste mundo sem Krishna. Krishna diz claramente que, por exemplo, Urdhvam Gachanti Satvastha, aqueles que estão em bondade vão para cima. Urdhvam Gachanti, aqueles que estão em bondade têm conhecimento, que o modo da bondade é Prakashakam, iluminante, que a felicidade, Sattvat Sukham, a felicidade vem da bondade. E ao mesmo tempo, no capítulo 17, eu acho que o verso 6, Krishna diz que Jante Satika Devan, aqueles que estão em bondade adoram os semideuses. Então, somando, juntando esses versos, eu acho que isso, eu vejo isso como algo muito positivo e, como se diz, alentador. Porque nós não estamos stuck with, como se diz. Nós não temos a má fortuna de ter um Deus ciumento e desequilibrado. Krishna não é um Deus ciumento. Ele não tem nenhum problema de autoestima, nada disso. E por isso, adicionando aqui uma pergunta que já mencionei outras vezes de Sócrates. Né? Você conhece essa pergunta? Pergunta de Euthyphro. Um diálogo escrito por Platão sobre Sócrates, que será que certos actos são moralmente bons porque os deuses gostam deles? Ou será que os deuses gostam desses actos porque são bons? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante que realmente revela um ponto-chave importantíssimo na compreensão de Deus. Que Krishna não está impondo sua vontade. Krishna não está impondo sua vontade. Krishna não está exigindo que se você está querendo superar a morte, você tem que ter o mesmo gosto, gostar
da mesma comida. Krishna gosta de roupa amarela. Então, se você... Esse tipo de coisa. Ele não está impondo o seu gosto. Ele está cobrando na base de princípios morais objetivos. E as reações na lei de karma. Sabe que eu li um livro sobre budismo para meu curso na universidade, em que um erudito, que obviamente favorecia o budismo, dava um argumento bem comum, que uma vantagem, um melhoramento da filosofia budista de karma é que, no outro lado hindu, que existe um Deus que está impondo sua vontade, enquanto que para os budistas as leis de karma são objetivas, que você recebe reações boas e ruins que realmente correspondem logicamente ao que você fez, e não tem um Deus impondo a sua vontade. Mas lendo o Bhagavad Gita, podemos ver que eles não entendem a lei de karma na filosofia Vaishnava. Porque Krishna não está impondo sua vontade, ele está cobrando leis objetivas, em que a reação corresponde àquilo que você fez. E por isso, Krishna, para ser um agente moral perfeito, você entende o termo filosófico agente moral? Não agente como gente boa, mas um agente moral, em termos filosóficos, significa uma pessoa com consciência suficiente de ser responsável por aquilo que faz. Por exemplo, uma pessoa que foi involuntariamente drogada e fez algo ruim, não pode ser culpada. Uma criança sem consciência madura, uma pessoa, digamos, com doenças mentais comprovadas. Assim, um agente moral é uma pessoa que possui consciência, inteligência suficientes como para ser responsável moralmente por aquilo que faz. Mesmo em assuntos jurídicos, que às vezes existe a pergunta se essa pessoa pode ser julgada, se não responsável, se tinha condições de ser responsável pelo que fez. Então, assim mesmo, Krishna como agente moral perfeito. Podemos dar uma definição geral de um agente moral perfeito, que seria uma pessoa que só unicamente causa sofrimento de qualquer tipo a outras pessoas, no caso desse sofrimento ser o mínimo de sofrimento necessário para produzir um benefício essencial. Para dar um exemplo, um dentista. Quando você vai no dentista, se o dentista, por exemplo, pode tratar bem o problema de você, vamos dizer, em duas formas, uma muito dolorosa, a outra relativamente sem dor, nós pensamos que esse dentista tem um dever moral de escolher a intervenção de menos dor. Então, assim mesmo, se você tem um filho, o pai ou mãe, às vezes castigam ou levam o filho para um tratamento médico, mas sempre dando um pai ou mãe, digamos, moral, dando o mínimo de dor ou sofrimento possível para produzir um benefício essencial. Porque porque uma pessoa moral causaria mais sofrimento do que necessário se é possível produzir o mesmo resultado e reformar, entende? Então Deus, Krishna, é por isso Krishna, isso tem tudo a ver com a maneira em que Krishna administra o universo, as leis de karma que Krishna estabeleceu no universo, e o fato de que se você não quer Krishna, mas se comporta bem, Krishna dá muitos prêmios.
felicidade, sabedoria, elevação, sem Krishna. Bom, são alguns pontos que já está um pouco tarde, mas queria tocar. Que outro aspecto dos modos da natureza material, que são objetivos, não são imposição de Deus, senão são qualidades que nós escolhemos e as reações correspondem objetivamente aos nossos atos, como se não existisse um Deus. Mas existe um Deus e por isso um ser todo atraente. Um ser todo atraente, rejeitar um ser que possui tudo que você valoriza, unicamente poderia ser por causa de inveja, que é uma qualidade negativa, irracional e não objetiva. Porque tudo que cada pessoa valoriza, aprecia, existe completamente em Krishna. E você pode falar, não, que eu gosto desse sabor, não esse sabor. Eu gosto desse lugar e não outro lugar. Mas tudo que você valoriza, tudo que você gosta e aprecia, existe em Krishna. Então, por que rejeitar Krishna? E tudo que você gosta, é Krishna que deu para você. Então dizer que a pessoa que aceita Krishna recebe um melhor resultado que a pessoa que rejeita Krishna, isso não está baseado na vaidade de Deus, mas em princípios objetivos e justos. Tá bom, vamos terminar aqui. Que horas são? São 8h25. Em cima. Então, até amanhã. Boa noite.